No jogo entre o Estoril e o Sporting, destaque para o lance ocorrido ao minuto 12, em que foi validado por parte da equipa de arbitragem e confirmado pelo VAR o golo do Sporting. Luís Soares rematou, obteve o golo, e a questão que se coloca é que o seu colega, Pedro Gonçalves, estava em fora de jogo posicional. E estando em fora de jogo posicional, criava-se a questão de até que ponto, pela posição que ele ocupava no terreno, tinha ou não interferência com o adversário. E aqui, adversário, falamos do guarda-redes do Estoril, Joel Robles. Ora, a Lei 11, que é a lei que fala do fora de jogo, a dado momento, coloca todas as situações, na sua página 103, em que um jogador, mesmo não tocando na bola, como foi o caso do Pedro Gonçalves, pode ou não ser punido pela sua colocação. Isto é, está colocado de tal maneira que tem impacto na ação, deste caso específico do guarda-redes, naquilo que possa ser a sua ação de defesa, a sua movimentação, ou naquilo que tem a ver com a visão. E aqui, e é aqui que bate o ponto, diz a regra e diz a lei, na página 73, que para ser punido é preciso que obstrua claramente a linha de visão. E esta palavra, claramente, é que dá discórdia muitas vezes na interpretação das próprias equipas de arbitragem do que diz respeito à colocação de um jogador que até pode estar, de alguma maneira, a ter impacto ou interferência em relação ao guarda-redes, mas é preciso que, para ser anulado esse tal golo, marcado pelo colega, que essa obstrução seja clara. Ora, no meu ponto de vista, e na maneira como eu analiso e interpreto este lance, primeiro, a questão da proximidade de Pedro Gonçalves em relação ao Joel Robles. Se nós pararmos a imagem, percebemos que o Pedro Gonçalves está exatamente a pisar o limite daquilo que nós chamamos a pequena área, mais concretamente a área de baliza. E da limite da área de baliza à linha de baliza vão 5,5 metros. E o guarda-redes Joel Robles está mais ou menos a meio da sua área, o que significa que está a meio desses 5,5 metros. O que significa que a distância do Pedro Gonçalves para o Robles será sensivelmente de 2 a 3 metros. Portanto, a distância é demasiado perto, ou seja, estão muito próximos um do outro. E esta situação de proximidade cria, no meu ponto de vista, logo uma problemática, mesmo que o jogador não se movimente, não se mexa, mas cria uma problemática até para a ação que o guarda-redes pode tomar ou não de possível defesa, dado que tem um fora de jogo de posição, à frente dele e muito próximo. Se pararmos a imagem no momento do remate e depois quando a bola está a passar perto do jogador que está fora de jogo, do Pedro Gonçalves, percebemos também que a bola passa muito perto em relação ao jogador do Sporting. E na minha perspectiva, olhando para toda a trajetória da bola, e não é só o momento do remate que conta, é toda a trajetória da bola, a posição e colocação do Pedro Gonçalves, 2, 3 metros de distância do guarda-redes, e praticamente daquilo que eu considero a linha de carreira de tiro do próprio remate, muito próximo da bola que vai passar ao longo da sua trajetória, isto para mim obstrui claramente a visão do guarda-redes e acima de tudo pela sua colocação, até vou mais longe e digo que tem impacto na ação do guarda-redes. Só para referenciar que esta é a maneira como eu interpreto estes lances. Quando, há 2 épocas atrás, no jogo do Sporting Benfica, há um gol do Di Maria que é anulado por fora do jogo do Tankstead, e foi o VAR que nesse caso interveio para anular, porque numa primeira instância também tinha sido validado, eu considerei, e continuo a considerar, que o gol ao Benfica nessa ocasião foi bem anulado. Porque a movimentação do Tankstead, para se desviar até para não levar com a bola, e a sua colocação pela frente, que inibia claramente a visão do guarda-redes, neste caso o Israel, que era o guarda-redes do Sport na altura, para mim eu fui daqueles que dei como boa atuação do VAR, porque para mim tem interferência na ação do adversário, quer naquilo que era até a ação do guarda-redes, quer naquilo que é a sua obstrução de visão ou de possibilidades de poder fazer mais algo por causa do jogador se movimentar pela frente. E vou manter-me coerente em relação a estas ações, porque eu acho que quando os jogadores estão em fora de posição, na frente dos guarda-redes, movimentando-se ou não, mas sobretudo naquilo que eu considero a zona de carreira de tiro, praticamente em toda a trajetória da bola, havendo até um momento em que se formos fazer frame a frame, clique a clique, há um momento em que a bola até está tapada ou escondida pelo jogador que está em fora de posição, para mim isto tem sempre impacto na ação do guarda-redes e por isso neste lance eu considero que o gol devia ter sido anulado por fora de jogo de posição de Pedro Gonçalves, que acaba por tomar parte ativa no jogo, por exatamente obstruir a visão do guarda-redes.